Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nesse canal, para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 15 minutos, horário de Brasília, aqui no setor norte do Brasil. E eu quero dar continuidade, voltar à questão do tema, desmembrando os maiores desafios do homem. Aqui voltada à questão de Jó. Eu dei uma melhorada no tema. As reflexões anteriores eu estava falando sobre o desmembramento do maior desafio do homem. Aí eu coloquei tudo no plural, porque o homem não só tem um desafio, são vários desafios. Até eu coloquei a questão da família, mas eu vou abranger mais alguns assuntos voltados à questão do desmembrando os maiores desafios do homem. Aí eu escolhi a pessoa de Jó aqui para falar sobre o desafio da vida. E hoje eu quero deparar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que vai se tratar da questão dos seus bens, voltada às suas finanças e voltada à questão da sua família. Então são dois pontos que eu vou estar trabalhando aqui, que são duas coisas que estão conjugadas, a questão dos seus bens e a questão da sua família, para eu poder trazer a decorrência desse assunto sobre a questão do desmembrando os maiores desafios do homem, ou separando os maiores desafios do homem. Desmembrando, quando a gente se trata de desmembrar, está separando. Então, separando os maiores desafios do homem. E aqui nós vemos logo no capítulo 1, está falando na questão da introdução aqui, o capítulo 1 do 1 a o 5, fala assim: na terra de U vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-lo e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoar a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, o que me chamou a atenção, que eu poderia ir mais avante, avançar mais no assunto, mas a coisa que me chamou a atenção foi justamente esses versículos 1 ao 5, logo aqui no princípio, que eu poderia ter começado por aqui, mas aí eu avancei o assunto, mas eu quero retornar ao início para poder a gente entender o decorrer do livro de Jó, porque eu queria trazer várias reflexões sobre a questão do livro de Jó, isso para nos fortalecer, porque muitas vezes as nossas fraquezas é justamente porque nós não estudamos a palavra de Deus, nós não estudamos as escrituras sagradas.
aí deparamos no caminhar da nossa vida com grandes dificuldades, um grande desafio e não temos uma base, uma estrutura para vencer o desafio, porque justamente nós não conhecemos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é onde nós vamos ter uma base sólida para o alicerce espiritual da nossa vida. E olhando para a vida de Jó, eu vejo que é um grande exemplo para os dias atuais nós seguirmos. Nós vemos que aqui tem aí, vamos supor que tem aí seus 4 a 5 mil anos que aconteceu esses fatos aqui, né? Eu ainda vou buscar mais conhecimento relacionado a essa questão. Quantos mil anos tinha quando aconteceu isso até os dias atuais? Mas mesmo assim, você vendo aqui esse texto, olhando, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Naquela época, no contexto daquela época, não tinha nenhum semelhante a Jó, em questão de finanças, financeiramente, e em questão de integridade com Deus, de retidão com Deus, que desviava do mal, que fazia de tudo para praticar a justiça, não errar, né, de maneira nenhuma. Então, por isso que me chamou a atenção que Deus prosperava Jó de uma tal maneira que chamou a atenção até o próprio Satanás, que chamou a atenção do inferno. E nós vemos que Deus fazia reunião com seus anjos para comentar relacionado à questão da vida de Jó, que mais avante você pode ver no texto, que ainda eu vou entrar nessa questão, que Deus testemunhava da vida de Jó, falava bem da vida desse homem, fazia reunião com os anjos para falar da retidão, da parte justa da pessoa de Jó. E aí nós vemos que por isso que esse homem, ele era abençoado, era próspero. Por quê? Porque aqui fala que ele era um homem íntegro, era um homem justo, e era um homem que temia Deus e evitava, né? E ele evitava fazer o mal. Então nós vemos aqui que o princípio, aqui, ele morava na terra de U. A terra de U era uma terra boa, uma terra próspera, né? E ele habitava nessa terra. E ele aqui, Deus prosperou a tal forma ele, que ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. E possuía toda essa riqueza. Era um grande fazendeiro. Se você for ver, trazendo para os dias atuais, é como seja um grande empresário. Era como seja vamos colocar aí um grande empresário daqui do Brasil. Vamos supor que Jó aqui fosse um empresário brasileiro. Ele seria o número um. O número um. Então imagine uma pessoa, um empresário dentro de uma categoria dessa, onde todo mundo fica de olho, toda pessoa fica de olho. Aí vem os invejosos, vem os curiosos, e aqui nós vemos que Satanás bateu o olho na prosperidade de Jó, bateu o olho relacionada à sua vida espiritual com Deus. Se você for ver aqui, ele era um homem que vivia em constante consagração, em constante oração, buscando as coisas celestiais. E aí você vê, aqui o texto fala que os seus filhos costumavam dar banquete, festejar, um de cada vez, e convidava as suas 3 filhas, as suas 3 irmãs, para banquetear juntamente com esses 7 irmãos. Então, eram 7 homens. Esses 7 homens cada vez davam um banquete, então era 7 banquetes. E as suas 3 irmãs
participava de cada banquete individualmente. E aqui fala que, num determinado tempo, Jó reunia todos os seus 10 filhos e purificava, quer dizer, abençoava as suas vidas. E ainda de madrugada ele oferecia holocausto pela vida de cada um, pensando que eles poderiam ter amaldiçoado a Deus no seu ídolo, ou ter pecado contra Deus em algum detalhe. Então ele, todas as madrugadas, ia e apresentava a Deus a sua família. E isso era constante, era uma prática constante de Jó. E aí, quando eu vi esse texto aqui, eu me maravilhei, porque aqui eu estou falando de desafio. E aí eu mudei o tema e coloquei desafios, onde eu estava falando que o maior desafio do homem é a família. Mas aí eu quis abranger mais esse assunto para enriquecer mais essas reflexões. Aí eu coloquei desmembrando os maiores desafios do homem dentro da pessoa de Jó. Então, um dos desafios de Jó, para entender melhor, para a gente ter uma melhor compreensão desse assunto, eu quis esboçar desta maneira para uma melhor compreensão, voltando ao ponto do início da vida de Jó. Então, o primeiro desafio de Jó era se manter íntegro, se manter justo, se manter temendo a Deus e se manter a fazer o bem, não praticar o mal. E as suas práticas nas madrugadas, apresentar a sua família a Deus. E aí Deus trazia a riqueza sobre a vida de Jó. E aí eu pensando nesse texto, que hoje as pessoas querem uma vida abençoada, mas não faz nada para que sua vida seja abençoada. Aí quer vencer o desafio da vida. Para nós vencer o desafio desta vida, precisamos fazer como Jó fez. Ser pessoas o que? Íntegra. Ser pessoas o que? Justa. Ser pessoas que temem a Deus. Ser pessoas que praticam o bem, desviando sempre do mal. E hoje nós vemos nos dias atuais que isso é contrário. Isso está contrário. Ninguém quer ser íntegro. Ninguém quer ser justo. Quando a pessoa fala, eu sou íntegro, eu sou justo, eu temo a Deus, eu desvio do mal, as pessoas não devem zombar na nossa cara, porque acha impossível o homem hoje, o homem dos dias atuais, ser íntegro, ser justo, temer a Deus, desviar do mal. E ainda os que têm família, purificar os seus filhos, quer dizer, abençoar os seus filhos, estar sempre em constância com seus filhos, colocar ao redor da mesa, almoçar tudo junto, jantar tudo junto na mesa, tomar o café tudo junto na mesa, consagrar a vida dos seus filhos, apresentar a vida dos seus filhos a Deus. E você vê que ele fazia isso constantemente. E aí, quando nós temos esse tipo de prática, nós começamos a prosperar. E quando nós começamos a prosperar, temos que ter em mente que vai vir muitas pessoas curiosas para saber por que você está sendo abençoado, por que você está sendo próspero, da onde é que está vindo a sua prosperidade, da onde é que está vindo a sua bênção, como isso está acontecendo. Eu falo isso dentro de uma maneira prática. Quando eu cheguei aqui em Manaus, logo no princípio, eu passei momentos difíceis, mas Deus logo me deu uma direção para eu poder fazer a coisa correta. Aonde eu estou aqui, que eu estou fazendo essa reflexão. Mas antes de eu estar aqui, onde eu estou fazendo essa reflexão, eu morei quase 2 anos num local onde nos meus primeiros meses eu consegui pagar o aluguel certinho àquele pastor.
um ano e 3 meses, por aí assim. E depois de 6 meses em diante, eu não consegui mais pagar o pastor. Fiquei 9 meses morando no fundo ali de uma kitnet do pastor, né? Muitas vezes passando necessidade, passando privação, passando por um momento difícil, logo quando eu cheguei de Brasília. Mas aí Deus me deu a ideia, me deu logo uma visão voltada à questão dos serviços que eu faço hoje, que é os serviços gráficos. Quando eu comecei fazendo a questão dos serviços gráficos, que era já em outro endereço, né? De trás ali da loja. A loja era na frente da minha irmã, eu trabalhava junto com a minha irmã, e no fundo eu morava. E passei por grande provação ali. E depois desci para outro local, eu fiquei pouco tempo, aí não deu certo, fui para outro local, também não deu certo, aí vim para cá. Quando eu vim para cá eu já estava quase desistindo. Foi uma grande provação. Foi onde Deus me levantou e está me levantando aqui, mas muitos se questionavam. Disse, o homem está prosperando, o homem está sendo abençoado, o que esse cara está fazendo? Muitos falaram até besteira, alguns vizinhos falando besteira, né? Mas eu sempre fazendo a coisa correta, sempre trabalhando na questão da integridade, na questão da justiça, na questão de temer a Deus e na questão de fazer o bem. É testemunho, as pessoas são testemunha aqui na gráfica aqui, né? Do meu trabalho, que trabalho dentro de uma plataforma íntegra de integridade, dentro de uma plataforma de justiça e dentro de uma plataforma de sempre estar temendo a Deus e desviando do mal. E os meus filhos trabalhando para que Deus possa abençoar cada vez mais a minha família. Eu investindo na minha família, comecei a investir na vida da minha esposa, aí depois agora já a vida do Otiniel, e cada um eu estou fazendo um investimento pesado, para quando for no futuro, eles possam se dar conta do quanto Deus ele opera nas nossas vidas. A princípio, muitas vezes, eles não conseguem ver ainda esse mover, esse investimento que eu estou fazendo na vida de cada um, mas no futuro eles vão ver. O Otiniel é um exemplo disso, porque já aprendeu muitas coisas dentro desta porta da gráfica, né? Aonde sempre tirou nota 10 no colégio. Agora ele fez uma prova, passou nesta prova e vai estudar um dos melhores colégios de dentro de Manaus, que é o Matias, Colégio de Matias, onde só foi ele e mais 2 pessoas que passaram na prova. E aí, a partir de janeiro em diante, ele vai começar a estudar lá no Matias. Então isso tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus tem nos honrado aqui em Manaus, mas as pessoas ficam se questionando, como é que o cara conseguiu dentro de 3 anos alugar um prédio desse, na totalidade? Deus na causa. Mas a gente trabalhando de dia e de noite, sendo pessoas íntegras, sendo pessoas justas, sendo pessoas tementes a Deus e sempre desviando do mal, praticando o bem. E, claro, a gente se consagrando. Aqui eu não paro nas madrugadas orando a Deus, apresentando a minha família, né? Então essa é a meta, para que a gente possa estar preparado para vencer os desafios da vida, que não são poucos, são muitos desafios para a gente vencer. E aí as pessoas muitas vezes eles querem a bênção, querem a prosperidade, mas não faz por onde essa prosperidade venha chegar na sua vida. Faça como Jó, que com certeza Deus vai te abençoar. E aí se prepare, porque os adversários vão se levantar. O inferno vai se levantar para dizer que é mentira tudo aquilo que você tem
a tua comunhão que você tem com Deus é mentira, é falsa. Você só está servindo a Deus porque você é próspero, porque você é abençoado, porque você tem uma família abençoada. O diabo vai lançar na sua cara. Eu falo isso porque eu já passei por essa situação, que mais avante eu vou entrar dentro deste ponto. E hoje o que eu tenho é porque Deus, Ele me abençoou após as minhas provações, que não só foi uma provação que eu passei muitas provações. Até hoje eu passo, mas não como foi no princípio da minha caminhada. No princípio da minha caminhada. Aí quando amanhã, na próxima reflexão, eu vou entrar na questão já da provação, e aí eu vou entrar dentro de algumas partes da minha vida pessoal. Então, a princípio, se você quer vencer o desafio, quer vencer os desafios dessa vida, os maiores desafios dessa vida, você tem que se preparar. Preparar no sentido que você não pode estar agarrado às suas finanças. Você não pode estar agarrado aos bens materiais dessa vida. Porque se tiver no primeiro barco que você for enfrentar, os primeiros barcos da sua vida que vier sobre a sua vida, você desmorona. Porque o seu coração está dentro daquilo que você tem. Aonde está o seu tesouro, o seu coração está. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, o tesouro de Jó era Deus, era buscar o Senhor. Mas ainda não era suficiente a intimidade que Jó queria com Deus. Muitas vezes a gente quer intimidade com Deus, quer ver a glória de Deus na nossa vida, quer ver coisas grandiosas acontecer, mas se preparem, porque Deus não vai derramar a sua glória sobre a vida de ninguém sem provar, sem passar pela peneira, sem passar pelo funil, sem passar pela fornalha. Se prepare. Se tu quer ver a glória de Deus, você não pode estar vivo. Ninguém que quer ter intimidade com Deus pode estar vivo. Como assim, pastor? Eu não estou falando vivo dentro de um sentido, biológico, dentro de um sentido físico. Eu estou falando na questão da carne, do eu, da sua personalidade ruim. Tem que você estar morto no sentido da carne, no sentido do desejo, no sentido do eu, no sentido do orgulho. Tem que estar morto. Para você ver a glória de Deus, para você ver o poder de Deus estar sobre a sua vida, se prepare, porque a sua carne tem que estar morta. Carne viva não vê a presença de Deus. O homem vivo não consegue ver as grandezas de Deus, precisa morrer. É por isso que a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. Então, todos aqueles que aceitam Cristo precisam morrer e nascer de novo, foi o que nós fizemos. Então, somos defuntos ressuscitados em Cristo Jesus. Então, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que estar ciente. Se tu quer coisas grandes com Deus, se prepare para os grandes desafios que você tem que enfrentar. E não é desafio fraquinho, não. Cada um vem conforme aquilo que você sonha, conforme aquilo que você vê. A sua visão é grande? Então prepare para as grandes provações. Se a sua visão é pequena, você vai passar por coisa pequena. Mas se você quer coisas grandes, deseja as coisas imensas com Deus, se prepara os longos, meu filho. Porque vai vir. E aí é aonde você tem que entender, compreender a sua provação. Não correr. Porque se você correr
das provações de Deus, a coisa fica muito pior para você. Você precisa compreender as provações, né? Se você compreende e aceita essas provações na sua vida, fica muito mais fácil de você passar por ela. Agora, se você rejeita as provações de Deus, não aceita, a coisa fica pior para você, porque você não vai ter a intimidade suficiente com Deus. Então, no princípio da minha caminhada, eu buscava muita presença de Deus, mas as provas eram constantes na minha vida. O povo já me chamava o homem da prova. Lá vem o irmão da prova, porque era uma atrás da outra. Terminava uma, chegava a outra. Mas eu ali buscava a presença de Deus. Quando eu subia em cima do púlpito, Deus já era falando comigo. Descia do púlpito, Deus era falando comigo. Estava na rua, Deus falando comigo. A glória de Deus era constante na minha vida. Hoje, nos dias já tenho 23 anos de caminhada, eu me arquivei um pouco, quer dizer, eu afastei um pouco, eu não busco mais como eu buscava antes, né? Por causa da idade vai se passando e aquela coisa toda, mas eu estou com o propósito de voltar de novo ao meu ponto original, como eu buscava o Senhor. Lia muito, estudava bastante, passava noite e noite estudando, debruçado sobre livros e livros, sobre a Bíblia, sobre assunto, dava aula da escola bíblica dominical. Sempre minha vida foi dessa forma, mas Deus atuava de uma maneira mais poderosa. Aí muitas vezes a gente vai se esfriando um pouco, vai recuando um pouco, mas a gente vai vendo que isso não é bom. Não é bom. Nós temos que ter uma vida constante com Deus. E aí a gente recua um pouco, porque muitas vezes você fica com medo das provações. Mas não adianta, porque dentro do teu íntimo, você tem um desejo de buscar Deus intensamente. E se você tem esse desejo de buscar Deus intensamente, você também tem que estar preparado, porque as provas elas vão vir. Não para te matar, mas para te forjar, para te fazer mais justo e íntegro perante o Senhor, e mais temente a Deus, e pessoas que possam cada vez mais desviar do mal. Foi o que aconteceu, que mais avante a gente vamos ver o que aconteceu com a vida de Jó, o antes e o depois, né? Então, esta é a reflexão número 268, parece, se não me falha a memória, 68, 69, nesse meu tempo. Mas eu sempre renumero as minhas reflexões e você vai acompanhando. Então, meu filho, lembre-se, se você quer coisa grande com Deus, prepare-se, porque grandes provações também vai vir sobre a sua vida para fortalecer o seu caráter, para fazer um homem mais maduro, uma mulher mais madura, uma pessoa mais íntima com Deus. Então fico por aqui nesta reflexão e que Deus abençoe, e amanhã eu vou entrar na questão da aprovação de Jó, para que a gente possa entender o livro de Jó. Eu quero adentrar em todo o livro do começo ao fim, para que você compreenda a dimensão voltada à questão dos sofrimentos, dos questionamentos, das coisas obscuras, das coisas que a gente não tem uma mente para raciocinar, porque quando você depara com o livro de Jó, você vê muita coisa misteriosa nesse livro, coisas fascinantes, coisas poderosas, um linguajar poderoso dentro desse livro. E é um livro rico. Eu sempre recomendo que todos aqueles que querem enfrentar os desafios dessa vida, vai para o livro de Jó. É o primeiro livro que eu indico, é o livro de Jó. Se você conseguir compreender o livro de Jó, você vai compreender todas as provações que vêm sobre a sua vida e você vai vencer uma por uma. Tem outros livros que eu posso te recomendar para poder você ser bem sucedido na sua vida. Tem o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o meu segundo livro que eu mais gosto, é o livro de Provérbios. O primeiro livro de Jó
e segundo Provérbios. Aí vem a questão de Eclesiastes, que é outro livro maravilhoso que eu gosto. Então, é maravilha a gente estudar a palavra de Deus. Então, toda a Bíblia eu gosto, mas tem uns livros que te chamam mais atenção, que chama mais a coisa. Tem outra parte também que eu gosto muito, que é a questão de lá voltado ao Éden, ali logo no princípio, ali nos primeiros capítulos de Gênesis até o capítulo 3, aqueles primeiros capítulos. Eu gosto bastante de palestrar, de trazer reflexões sobre isso. E nos evangelhos, gosto dos evangelhos, falar muito sobre a questão do cego Bartimeu, tem muitas reflexões voltadas à questão do cego Bartimeu, ao coxo de Formosa, ao paralítico do tanque de Betesda. Então tem muitos assuntos maravilhosos dentro desse canal, quase 300 reflexões pela misericórdia de Deus, quase 300, que eu paro assim, meu Deus, quase 300, estou chegando a 300 reflexões. E assim, todos os dias Deus vai me dando uma palavra nova e eu vou colocando aqui no canal. E eu espero que você que está inscrito nesse canal tome posse de cada reflexão que é trazida. Você muitas vezes diz, pastor, mas as suas reflexões é longa, é muito intensa. Ei, você nunca viu um remédio doce servir para grandes enfermidades. Quando o remédio é amargo, é para curar enfermidade que só Jesus para fazer a obra. Então, não murmure, não reclame, porque conforme o tamanho da reflexão, é o tamanho do milagre na sua vida. E é a compreensão que você vai ter na sua caminhada cristã. Eu trabalho dentro de uma estrutura espiritual. Pessoas que ouvem as minhas reflexões não se consertam, não prosperam se não quiser. Bem explicada, bem vivida, experiência do dia a dia da minha vida em cada reflexão dessa aí. Então que Deus abençoe, até a próxima reflexão. Shalom.